E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, fechando essa sexta-feira de uma semana que foi de emoções. Bitcoin, após nas últimas 24 horas chegar abaixo dos 57k, tem retomada e volta aos 59, mas a gente ainda não passou dos movimentos de baixa. Bitcoin pode cair mais na próxima semana e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero te falar os principais cenários, as melhores probabilidades e como que você vai conseguir operar e tirar dinheiro no meio aí dos próximos dias, logo depois da vinheta. Galera, antes de começar a análise, lembrando a todos que eu faço lives diárias aqui no canal às 11h30 de segunda a sexta e posto vários vídeos ao longo do dia, então não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal, verificar a inscrição, se você realmente está inscrito para receber todos os vídeos e todas as novidades. A primeira coisa que eu enxergo é que o Bitcoin, desde o dia 8 de agosto da última quinta-feira, ele está num padrão muito nítido, ele faz fundos, perde esses fundos e tem retomadas, certo? Então, esse padrão ele é considerado como uma espécie de canal descendente, né? Ou então bandeira de alta face a essa alta que a gente teve, né? De quase 30% desde o dia 5 de agosto até a máxima do dia 9 de agosto, né? Querendo ou não, foi um movimento expressivo aí de quase 27%. E desde então, o Bitcoin ele se encontra numa fase meio consolidada, né? Ele chega ali próximo ao 61, cai para o 57, volta para o 61, cai aqui para o 57, tá voltando para o 61. E vale falar, né, que o Bitcoin ele segue ainda numa tendência de baixa no gráfico diário, ou seja, desde que a gente teve toda aquela queda ali no final do mês de julho, a gente abaixou da região das médias e agora a gente está tendo, né, um movimento de retração próximo à região das médias, seguindo, né, justamente essa como região de resistência. Então, para a gente ter o Bitcoin numa tendência altista, ver ele se valorizar e possivelmente testar aí novas máximas ao longo dos próximos dias, é necessário que ele faça esse movimento conhecido como pivô de alta. Então, para ele fazer esse pivô de alta, ele precisa de duas coisas. Primeiro, fazer um fundo ascendente contra o nosso fundo prévio, a nossa mínima dos 49 mil dólares. E segundo, romper a máxima, romper os 62.700 dólares juntamente com a região das médias. Isso denotaria uma virada de tendência que poderia levar o Bitcoin a chegar a regiões como 66 ou 70 mil dólares, que é o nosso principal cenário agora. Então, com isso, a gente traça, né, possíveis pontos de retração, pontos onde esse fundo ascendente pode ser formado, que são justamente os níveis aí de Fibonacci, tá? Dentro dos níveis de Fibonacci, a gente já começou aqui a ter alguns testes. Então, ontem, quinta-feira, a gente chegou aqui próximo aos 56 mil dólares, 56.078 dólares, que inclusive é onde eu tinha algumas ordens, tá? Então tive ordem preenchida com essa queda de ontem, ainda tenho ordens aqui próximo aos 55.500 e aos 53.900 dólares. Para caso o preço caia dentro dessa região verde, eu fique posicionado e consiga fazer um trade de virada de tendência. Então eu vou estar aqui operando na formação de um fundo ascendente. Caso a gente rompa esse topo e forme um fundo ascendente, eu vou estar com uma posição que eu fiz compras bem próximas a esse fundo. Para isso, eu estou usando 25% do meu caixa, né, na formação desse fundo, e os outros 25% já estão comprados com preço médio de 61k. Então, caso essa correção aqui aconteça, esse movimento de virada de tendência aconteça, eu vou estar com preço médio próximo aos 59, 58 mil dólares, porém com 50% de todo o meu caixa comprado para pegar essa virada de tendência. Então vai ser um trade muito bom, que eu posso aí ter excelentes perspectivas de valorização. Por que que eu acho que o Bitcoin ele vai chegar nessa região verde? Primeiro de tudo, a gente tem muita força compradora quando a gente está próximo a essa região verde. Inclusive, nas últimas 24 horas, quando o Bitcoin chegou a testar aqui os 56, ficou aqui um tempo próximo aos 57 mil, a gente viu várias ordens de compra surgirem, tá? Justamente na região entre os 56 e os 53, o que denota uma potencial força compradora institucional nessa região. Segundo fato que a gente tem que levar em consideração, essa é a maior região de liquidez que a gente tem
certo? De pessoas que serão liquidadas aqui próximo ao 55 e o 53, entre essa zona. Então, a gente sabe que o mercado tende a buscar zonas de liquidez e a nossa maior e mais próxima zona de liquidez é justamente a região entre os 55 e os 53, que também coincide com nossos pontos aí de Fibonacci. Terceira coisa que a gente precisa levar em consideração, a maior parte das pessoas aqui nos últimos 7 dias, né? Se a gente pegar em consideração aí os últimos 7 dias, que é o momento em que o Bitcoin ele está dentro dessa grande consolidação aqui, a maior parte das pessoas abriram posições vendidas, acreditando na queda. A gente sabe que a maior parte das pessoas tende a errar. Então, enquanto a gente está passando por um possível movimento corretivo de virada de tendência, a maior parte das pessoas acreditam que a gente vai fazer esse movimento de queda. E geralmente o mercado costuma ir contra essas pessoas. E por último, a gente ainda tem o nosso sentimento do mercado, que está carregando aqui, só um minutinho, por favor, que denota para a gente, né, que quando a gente tem movimentos de alta, a gente novamente tem queda na relação de compradores e vendedores. Então, a maior parte das pessoas continuam vendo o movimento de alta como oportunidade de abrir posições vendidas, e é por isso que essa maior parte das pessoas tende a errar, certo? Essa foi uma semana muito importante porque a gente teve a divulgação aí de vários índices macroeconômicos e ultimamente os índices macroeconômicos vêm tendo um impacto muito maior aí no mercado de renda variável. Então a gente teve na terça-feira o índice de preço do produtor e na quarta o índice de preço do consumidor, que são dois indicadores de inflação muito importantes aí que ditam para a gente, né, que a inflação dos Estados Unidos ela está controlada e dentro das projeções. Além do mais, na quinta-feira, a gente teve aí os pedidos iniciais e os pedidos contínuos por seguro-desemprego, que fortaleceram, né, a possibilidade de cortes controlados na taxa de juros dos Estados Unidos, ou seja, o cenário do soft landing continua aí a postos para a gente, uma vez que o mercado de trabalho ele não está tão ruim das pernas, ele não está tão frio, igual as pessoas estavam esperando na semana retrasada, né? Que foi quando a gente teve essa grande queda que o Bitcoin chegou nos 49 mil dólares. E por último, né? A gente teve aqui nessa última sexta-feira algumas expectativas lá de Michigan, que inclusive estão dentro aí das projeções, né? A gente teve aqui um CPI de 2,9% e as perspectivas aqui de inflação de Michigan acertaram. No longo prazo, a gente mantém aí o viés de 3% na inflação daqui a 5 anos, ou seja, a gente não está tendo aquela retração na economia. E o índice de confiança e percepção do consumidor também vieram acima das projeções e acima das últimas leituras, mostrando que o consumidor segue confiante, e se o consumidor está confiante, ele está com poder de compra, a gente não está em um cenário recessivo. Consequentemente, o sentimento dos investidores mostra para a gente uma probabilidade de 72,5% da gente ver cortes de 25 basis points na taxa de juros e não mais de 50 basis points, ou seja, a maior probabilidade é que agora a gente tenha um cenário controlado nos cortes da taxa de juros dos Estados Unidos, e não um cenário de cortes emergenciais, que seria o hard landing, né? Que evitaria uma possível recessão e poderia voltar com o problema da inflação. Então a gente tem vários indicativos de que provavelmente o fundo foi formado nos 49 mil dólares e que o preço vai buscar por um fundo ascendente contra esse fundo prévio, ou seja, que provavelmente a gente não vai perder esse fundo prévio, e por isso eu estou me posicionando, né, para trade com 50% do meu capital. Por que 50%? Porque eu não sou dono do futuro, eu não tenho bola de cristal, eu atuo em cima de probabilidades. Se a gente seguir a maior probabilidade, eu vou fazer um trade muito bom com 50% do meu capital, que já é um valor bem considerável, e vou estar tendo um lucro muito bom se o Bitcoin ele chegar na região aqui dos 66, 72 mil dólares, que são justamente regiões de liquidez acima. A gente falou das regiões abaixo, mas a gente tem muita liquidez acima também, e o preço tende a buscar regiões de liquidez. E segunda coisa é porque essa grande queda aconteceu por conta das pessoas acreditando em um cenário de recessão. E o cenário de recessão já não está mais em jogo, certo? A maior parte das pessoas já acredita que a economia dos Estados Unidos está controlada, e mesmo se esse sentimento mudar e as pessoas continuarem acreditando numa recessão, esse é o mesmo cenário que trouxe o Bitcoin aqui para os 49 mil dólares. Então foi a precificação do mercado
caso os Estados Unidos entrem em recessão e a gente veja um corte emergencial nas taxas de juros. Então, é pouco provável, né, que a gente veja uma situação pior do que os 49 mil dólares. Eu acredito que só se tiver alguma notícia, alguma bomba no mercado aí, alguma guerra explodindo, que a gente possa ver o preço abaixando dos 49k. E ainda assim, se esse for o caso, eu ainda vou ter 50% do meu caixa para baixar ainda mais o meu preço médio em um eventual repique. Aí eu consigo diminuir a minha exposição e rebalancear a minha carteira sem grandes perdas. Certo? Não esqueça aí de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui embaixo, conferir os nossos apoiadores do canal, a corretora BingX, que eu utilizo para fazer as minhas operações de investimento, Token.com, a rede social das criptomoedas, e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!